Olá, bem-vindos ao Giramundo. Se você acha que inovação em saúde e bem-estar precisa vir de fora, é porque ainda não conhece o nosso convidado de hoje. Neste episódio de Giramundo, mergulhamos numa história de visão, coragem e transformação. Ele começou como empreendedor na área da educação, fundou uma instituição de ensino técnico, vendeu para um grande grupo e foi em busca de um novo propósito. Hoje, Christian Gaspar é um dos nomes mais promissores do bem-estar no Brasil, à frente do Fácia Water Spa. E agora, de uma inovação 100% brasileira, a Aquafloat, a primeira empresa nacional a fabricar cápsulas de flutuação terapêutica. Com base científica, respaldo internacional e uma visão estratégica afiada, Christian está transformando a forma como olhamos para o autocuidado, o alívio do estresse, a performance esportiva e o relaxamento profundo. E mais, levando essa tecnologia para clubes, clínicas, hotéis e spas de todo o Brasil. Prepare-se para descobrir como uma ideia imersa em Sal Epsom, que a gente já fala do que se trata, e o silêncio absoluto pode representar um mergulho no futuro do bem-estar. Christian, bem-vindo ao Giramundo. É um prazer estar aqui com você, Lilian. Christian, conta para a gente como foi a transição da educação para o mercado da saúde, de saúde e bem-estar, né? O que despertou esse novo propósito na sua vida? Lilian, foi uma mudança radical, apesar de a gente mexer com pessoas, educação é o futuro, a saúde é um presente e um futuro também. Em 2019 já vinha de quase 22 anos de educação técnica, não só como a mantenedor de escola, mas também como gestor de um sistema de ensino técnico. Eu resolvi mudar de áreas um pouquinho, tá? E sem saber o que fazer. Eu estava cansado e eu sou uma pessoa muito movida a desafios. E aí foi onde surgiu a oportunidade de estar tendo um espaço de saúde, bem-estar e longevidade. E nem imaginava que atrás disso viria a questão da terapia de flutuação. Era simplesmente um novo desafio de fazer diferente do que o mercado estava tendo. Então, 2019 foi um ano onde a gente criou essa diferenciação de um espaço, e a pandemia, por mais que a gente viu que foi um momento ruim para todo mundo, eu acho que para a saúde ela foi uma questão muito boa, questão da saúde mental. Então foi onde a gente inovou para uma questão de saúde, bem-estar e longevidade. Eu até ia te perguntar mesmo, como foi começar um empreendimento desse tamanho, com o pé dentro da pandemia, né, onde tanta empresa, ao invés de crescer, recuou. Como eu estava saindo de uma área de educação, eu falo assim, foi onde todo mundo parou. Então não foi uma coisa que, por mais que foi triste, um momento triste para o mundo, todo mundo estava na mesma sintonia. Então, todo mundo foi forçado a parar. E nessa parada serviu para estudar o mercado, serviu para ver o que podia ter de diferenciação. E graças a Deus, quando a gente voltou de toda aquela paralisação, a gente voltou com uma outra cabeça, com outro público, com outro mercado, onde as pessoas queriam se cuidar, não só física, mas principalmente mentalmente. Foi uma característica, né, da pandemia, foi o cuidado mental, né, da saúde mental, Exatamente. né? E por mais que a gente estava preso, o físico ficou muito abalado, porque você não podia se movimentar muito, sair de casa, mas o psicológico foi uma coisa que a gente precisou trabalhar bastante nesse momento. Christian, o Fácia se tornou um marco em Campinas, né? Como foi o processo de conceber e construir um espaço com mais de 1.000 metros quadrados, totalmente voltado ao autocuidado? Lilia, eu preciso abrir um parênteses aí, que eu tenho uma companheira hoje, uma sócia, não só de negócio como de vida, e ela tem total hoje
sentido em tudo isso que acontece hoje com o Fáscia, tá? Essa sensibilidade da gente fazer algo diferente. O Fáscia é um projeto que saiu onde a gente queria fazer algo diferente, algo novo, do que já existia no mercado. E não só em Campinas, mas em toda a região. Então, o Fáscia foi cuidadosamente pensado em terapias diferenciadas, em inovações. Spa hoje ele precisa ter água dentro da sua funcionalidade, senão não é um spa verdadeiro. Tá? O spa precisa ter um conjunto de terapias, senão não é um spa, é simplesmente uma casa de massagem. E é isso que a gente não queria no momento. A gente queria algo que as pessoas fossem como uma complementação da casa dela. E o Fáscia ele se tornou essa realidade, até mais do que a gente poderia imaginar, em 5, 6 anos. Hoje nós somos o maior e mais completo spa da região metropolitana de Campinas. A gente abraçou Campinas e Campinas nos abraçou. Então, para a gente é um diferencial. A gente está fazendo uma nova ampliação agora, que vai para quase 1.500 metros de área, em toda uma questão hoje de fisioterapia, pensado no pós-cirúrgico, pensado na terceira idade ou na melhor idade hoje que a gente está buscando ter um aperfeiçoamento. Não é só o relaxamento, é cuidar do corpo, da mente, cuidar do espírito e ter uma longevidade maior. E de onde veio a inspiração para trazer a terapia da flutuação? Vamos falar de dois segmentos, né? Sim. A terapia da flutuação ela é bem específica, mas de onde veio a inspiração para trazer essas terapias diferenciadas e também a terapia de flutuação, né? Você viajou muito para ter ideia, para ter referencial, viajou, estudou? Como é que foi essa parte? Eu digo que assim, quando a gente resolveu montar esse negócio, o Fáscia, um espaço, a gente viajou muito pela internet na época porque não poderia se viajar. Uhum. E nesse momento, a gente já conhecia um pouquinho da flutuação e a gente mergulhou. E a gente já tinha esse equipamento aqui, mas não dentro do spa. E foi quando a gente abriu o spa em janeiro de 2020, logo antes da pandemia, a gente colocou esse equipamento, a gente vivenciou essa terapia e foi onde fez todo sentido. E a gente acaba falando assim, a gente faz uma coisa sem saber o resultado que vai dar. E a cápsula foi isso. Trabalhar a saúde mental das pessoas no momento que elas mais precisavam. Eu digo que o espaço inteiro do Fáscia hoje ele foi pensado não para a pandemia, porque a gente tem hoje vestiários individualizados, a gente tem salas hoje espaçosas, individualizadas. Então é um espaço que foi pensado, parece que foi para a pandemia, foi pensado para um atendimento exclusivo de cada pessoa. Sem saber o que viria pela frente. Então, a terapia de flutuação ela entrou na nossa vida por acaso, mas ela entrou no momento que o mundo precisava muito disso, o ser humano precisava muito disso, e não existia no Brasil. Então, foi uma coisa muito pioneira, tá? Que a gente resolveu colocar isso dentro do mercado para o público ter acesso a isso. E com certeza uma coisa bastante inovadora, né? E o que você sentiu na sua primeira experiência com uma cápsula de flutuação? Lilian, é algo surreal. Eu, na primeira flutuação que eu fiz, eu consegui fazer uma regressão, tá? É uma coisa assim, impressionante, mas toda aquela privação sensorial, ela te traz uma paz de espírito muito grande. E aí você fica sem entender muita coisa do que está ali dentro, porque é uma novidade para o seu cérebro, é uma novidade para o seu corpo, é uma novidade para o teu interior. E quando você entra em relaxamento profundo, o seu organismo acaba liberando endorfinas, aonde aquilo ali vira um mix de relaxamento, de sensações. E foi uma experiência muito grande, muito realizadora.
E até hoje eu sou uma pessoa adepta hoje da flutuação. E eu vejo que a gente leva essa bandeira e muitas pessoas hoje elas têm o mesmo sentimento na primeira flutuação. Parece, como você falou, né, que fez uma regressão, né? Pelas fotos que eu vi, pelo material, eu acho que o cérebro da gente entende como uma volta ao útero, né? Onde você está lá quietinho, isolado. O ambiente, a cápsula, ela remete ao útero materno. A água, eu falo que é o líquido amniótico. Aquela coisa de você estar... Porque o líquido ele não está em volta de você dentro do útero. E a água é a mesma coisa. Parte do seu corpo está dentro da água, parte do seu corpo está fora da água. É aquele mix do calor, de uma sensação, um frio na barriga, enfim. E quando você faz a flutuação, fala assim, putz, mas como você sabe? Você lembra do útero materno? Não é que quando você está fazendo a flutuação, vem muita memória na sua cabeça. Eu tenho um relato de uma ela é terapeuta já, e ela fez a flutuação um dia no spa, e ela falou assim, a minha sensação é que tinha alguém me chamando, e eu flutuando, e eu percebia que alguém estava falando o meu nome. E depois que ela saiu, eu falei para ela, olha, você já parou para imaginar que você se remeteu ao útero materno da sua mãe, e como todo mundo já sabia que você era uma menina, já tinha um nome, todo mundo falando referência ao teu nome. Então, assim, e tem vários outros casos de regressão. Então, e isso é legal porque você resolve muitos traumas da sua... Anteriores, né? Entendeu? Uhum. Então, isso é uma coisa bem positiva. Existe alguma preparação, assim, falando mais assim holisticamente, existe uma preparação sensorial do ambiente antes de você entrar na cápsula, ou você já chega e entra como se fosse entrar numa sauna, por exemplo? Não tem nenhuma preparação, né? Uhum. Você é uma sala privativa, onde você tem total domínio hoje do equipamento, se você quiser fechar, você fecha a tampa, se você quiser apagar a luz, você apaga. Então, as pessoas falam assim, nossa, eu não consigo ficar preso naquela cápsula, não vou conseguir fechar, eu sou claustrofóbico. Não tem problema, porque você tem domínio sobre o fechamento ou não, porque a sala é privativa. A questão... Ela pode ficar aberta, pode ficar aberta, o efeito terapêutico é o mesmo. É a mesma coisa, Entendi. porque você está numa sala privativa. Uhum. A base da flutuação hoje é a eliminação de toda a parte de som, de ruído, é a privação sensorial. E aí você entra em relaxamento profundo. Então, para você ter uma ideia... Nem que não queira, né? Dando uma água morninha, né? Silêncio. O ambiente é propício para você relaxar, para você flutuar sem qualquer esforço. Uhum. É uma solução de quase 1 quilo de sal Epsom, que é o sulfato de magnésio, por litro de água. E só para você entender um pouquinho, o sal Epsom, sulfato de magnésio... Explica para a gente o que é o sal Epsom, qual a importância dele aí nesse momento. O sulfato de magnésio é o magnésio em forma de sulfato, e o magnésio é o principal mineral do nosso organismo. E ele é o responsável por eliminação da fadiga. Então, todo aquele cansaço que a gente chega no final do dia ou em algum momento... quem elimina aquilo lá é o magnésio. Entendi. Eu até brinco às vezes que a gente, quando era mais novo, né, a gente falava assim, quando estava com aquele mal-estar no corpo, a gente falava que era mal olhado. Não, é falta de magnésio. É mal-guinésio. É mal-guinésio. Então, através da flutuação, através da água, você tem uma leve absorção pela pele. Tá, isso que eu ia perguntar também. A gente consegue absorver, porque tem Mas gente... é muito leve, não é uma coisa... não, quanto mais tempo ficar, mais... Não, é uma leve absorção. Mas o principal da flutuação é o relaxamento. É o relaxamento profundo. É a privação sensorial. É você estar com a mente vazia. Tá? Esse é o principal foco da... Porque hoje em dia tem gente que complementa o magnésio, né? Por diversas razões. Enfim, E aí o fato do sal Epsom ser o magnésio
tem a ver com isso também, com essas terapias atuais? Sim, tem tudo a ver. Ou tem tudo poderia a ser ver. poderia ser qualquer um? Por que exatamente o magnésio? Tem alguma causa e efeito, alguma Não, ligação ele química? tem uma questão química, Aham. tá? Tem uma questão, é um sal produzido hoje, tá? Ele tem um sal mais puro, tem um sal menos puro. Quando você vai colocar na água, mas depois a impureza dele, em questão de horas, ela já some, tá? Aí vai a questão de custo do sal que você comprar, tá? Mas o sal hoje, ele tem propriedades, que é o magnésio, aonde você pode ficar... aqui no Brasil não existe isso ainda, tá? Mas nos Estados Unidos, muitas pessoas têm isso em casa e literalmente dorme 8 horas dentro de uma cápsula de flutuação, Nossa, tá? São pessoas que já têm essa essa tranquilidade, essa percepção, né? percepção. E esse poder aquisitivo E também, né? engraçado que você pode ficar 1 hora e meia, 2. Eu já cheguei a ficar 2 horas dentro da flutuação. A tua pele não enruga, tá? Olha, A tua pele sai melhor do que você entrou, porque ela está sendo trabalhada ali, ela está sendo hidratada, tá? Cabelo é uma coisa que faz muito bem. Então, assim, além da questão mental, mas que é e a questão a questão coração, cardíaco, toda essa parte hoje neurológica, enfim. Eu falo que a flutuação é neurociência pura, tá? Mexe. Se você está com a mente boa, o seu corpo hoje ele absorve exato. qualquer coisa. Exato. Ou seja, é uma terapia que vamos chamar de terapia, que é indicada para várias, vamos chamar de morbidades, né? Porque, Exatamente. por exemplo, pessoas agitadas ou com depressão, enfim, né? Com a saúde mental desequilibrada. Exatamente. Ó, para você ter uma ideia, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o terceiro em questão de insônia. E assim, todo mundo, eu falo que todo mundo hoje, 100% da população mundial, ou tem depressão, ou tem ansiedade, ou tem insônia, ou tem estresse. Não tem ninguém que não tenha. Ninguém escapa disso, é E a verdade. flutuação hoje, ela é cientificamente comprovada por diversas instituições mais renomadas no mundo inteiro, a não ser no Brasil, mas hoje, se você pegar em qualquer lugar, tem. Ela reduz a ansiedade, ela reduz depressão, ela reduz o estresse. A cada hora flutuada equivale de 4 a 6 horas de sono. Tá? E tudo isso é cientificamente comprovado. Não é uma coisa assim, putz, o Christian está falando. Não. Para você ter uma ideia, a flutuação existe desde a década de 50. Os astronautas que foram para a Lua, no começo, lá na década de 50, 60, eles faziam a simulação dentro de piscinas com sal de Epsom, porque não tinham simuladores. Então, se você for na internet olhar, você vai ver que tem as imagens de piscinas sim. grandes com sal de Epsom. E até algumas décadas atrás, a cápsula não existia. Eram piscinas que eram transformadas em flutuadores. Tá? Então, além da questão rápida recuperação física, porque você entra num estado de meditação onde o seu metabolismo acelera mais rápido, então a recuperação física, muscular é muito mais rápida. A questão cognitiva, a questão do foco, a melhora do humor, a melhora da energia. Tá? Então, tudo isso hoje é resultado da terapia de flutuação. Só está faltando você falar que cada hora na cápsula a gente aumenta 10 anos de vida. Seria ótimo, né? Olha, seria ótimo. Mas o que eu. Mas auxilia na longevidade, né? Auxilia Porque na longevidade. você ficando com tudo equilibrado, Você ter lógico uma que é mente sã hoje, porque muito hoje do nosso declínio como ser humano, como parte corporal, é a mente. Sim. Tá? Eu falo assim, tem gente que se pegar os anos, as pessoas com 80 anos lá atrás, elas têm uma qualidade de vida muitas vezes melhor do que a gente tem hoje. Sim. Elas estão durando mais. E a nossa perspectiva de vida hoje é muito baixa, porque esse mundo louco e a pandemia mostrou muito isso. Só que acabou a pandemia
Passaram-se alguns anos, voltamos está pior, tudo né? voltando ao normal. Voltamos pior, né? Um Eu acho. estresse, pessoas sem Sem tempo para tranquilidade, sem nada. tempo. Insônia, insônia é a doença do século, não, acho que do mês aí, do ano. Nunca vi tantos jovens comentarem que não dormem à noite e que já estão tomando remédio para dormir. Exatamente. Pessoas jovens. E detalhe, né? A flutuação, e a gente fala terapia porque assim, ela é um processo, tá? Então não é, vou fazer uma sessão, vou ter resultado? Vou. Sim. Mas você precisa ter uma sequência como terapia. E é uma coisa natural. Não é uma coisa, não tem contraindicação. E a pessoa fala assim: mas eu sou agitada, eu não vou conseguir ficar ali. Tenta. E o desafio que eu sempre falo é o seguinte: não é uma sessão. Você vai fazer 4. Uma por semana. No final dessas 4 sessões, você vê o resultado que você tem, se você melhorou alguma coisa. E a pessoa ela acaba tornando-se dependente. E é uma dependência gostosa, porque assim, o seu organismo sente falta daquele relaxamento. Você acha que a gente algum dia vai chegar como os Estados Unidos e que as pessoas consigam ter a sua cápsula em casa? Lília, essa é a minha luta, tá? A gente já está há 6 anos com o Spa, há 3 anos com a Aquafloat, que é uma empresa hoje nacional que fabrica esse equipamento, tá? E a gente está num processo hoje, não é de vender equipamento, a gente está num processo hoje de aculturar as pessoas para a terapia de flutuação. A venda ela vai acabar sendo uma consequência de todo o trabalho. Hoje a gente foi pioneiro, hoje existem outras empresas no Brasil comercializando, e é um lado bom, entendeu? Porque assim, acho que é um mercado hoje gigantesco que a gente tem no Brasil, tá? Só que a gente não tem aquele... a questão nossa não é só vender. A questão nossa hoje é fazer um negócio novo, um mercado novo acontecer. Porque vender por vender, a gente acaba tendo várias empresas aí. Você pode importar uma cápsula, você pode comprar aqui, você pode trazer da China. Só que é o seguinte... É o produto um negócio, pelo produto, né? E as pessoas hoje não sabem o que é a flutuação. E a flutuação ela não vai avançar sozinha no mercado. Ela precisa de atenção. É um mercado muito promissor, mas que as pessoas precisam ter cuidado para não se enganar que é um mercado só mercantil. Ele é um mercado hoje de saúde, de longevidade. E é exemplo dos Estados Unidos hoje. Estados Unidos, só para você ter uma ideia, são as 12 mil cápsulas distribuídos em residências e mais de 650 centros de flutuação. O Brasil, para você ter uma ideia, ele tem hoje, em média, 40 cápsulas apenas em 25 lugares. Brasil. Nossa. Tá? Brasil. Pouco. Então, tem um mercado muito grande. A terapia de flutuação ela é pouquíssimo conhecida e ela tem hoje um custo muito baixo para que as empresas possam trazer isso para os seus colaboradores, o governo pensar de uma maneira diferente, tá? A própria sociedade hoje investir nisso, porque é um custo baixo, é natural, tá? E todo mundo pode ter acesso a isso. Então, é uma coisa muito interessante hoje que a gente precisa hoje avançar nisso. Então, o nosso desafio hoje é aculturar pessoas na terapia de flutuação. Na terapia. E quais foram os seus maiores desafios para a implantação do Aquafloat, assim, tecnicamente e logisticamente, né, para desenvolver isso aqui? Hoje, a crença das pessoas... Tá? As pessoas não entenderem o que isso significa. A gente vive num mundo hoje simplesmente que pensa assim em dinheiro. E a gente não acaba pensando, putz, isso é um negócio que eu posso ajudar pessoas, tá? Eu posso, ao mesmo tempo, ser um negócio rentável. As pessoas sempre querem o dinheiro antes do retorno. E eu falo que o dinheiro é o resultado do seu trabalho. Tem que ser a consequência, né? É a consequência do seu trabalho. O Fácia foi assim, tá? Eu sempre trabalhei a minha equipe do seguinte: eu não trabalho com empurroterapia. Eu trabalho hoje com consciência. Se as pessoas tiverem consciência do que a terapia de flutuação, do que o spa pode trazer para elas,
elas vão querer comprar, eu não preciso vender. Então, e isso é uma diferenciação no mercado hoje, Lília, que nem sempre as pessoas estão abertas a isso. Mas você não acha que, desculpa te interrompendo, Imagina. você não acha que isso tem um pouco a ver com o poder aquisitivo das pessoas? Quando a pessoa comum fala que vai num spa, parece que ela está indo para um hotel 5 estrelas no Nordeste, indo de avião de primeira classe, alguma coisa do gênero, né? E um tratamento desse, ele é acessível para a classe média, para, né, para o cidadão comum, né? Ele pode ser acessível, tá? A gente lançou agora no Spa, no Fácia, um pacote que custa só R$400, 4 sessões de flutuação, tá? Hoje, para você ter uma ideia, uma sessão normal, ela passa de 200. Ou seja, a gente colocou um valor para que as pessoas possam ter acesso, experimentar, testar. Bacana. Como dizem, fazer um test drive para ver como elas se sentem. Tá? E eu tenho certeza que isso vai trazer benefícios para elas. Entendeu? Então, às vezes, não é só o valor, é a pessoa também querer. Tá? Nós vivemos num mundo imediatista. Sim. E a gente tem que colocar hoje a saúde num patamar diferente hoje do que só o querer, só o conquistar, tá? Então, a gente colocou algumas coisas. Eu trabalho com outros parceiros, tá, que compraram a nossa cápsula numa visão diferente do que só ter o retorno, porque a flutuação ela é uma novidade. Ela pode ser o diferencial do mercado. Sim. E detalhe, tá, Lília? No começo do ano, o Ministério da Previdência Social lançou os números de uma pesquisa dos dados oficiais do número de afastamentos no último ano por saúde mental. Isso. Nós tivemos quase 500 mil de afastamentos por saúde mental. Tanto que o governo federal mudou o NR1, que foi em maio. As empresas têm 1 ano para se adequar. Onde as empresas vão ter que cuidar dos seus colaboradores, vão fazer um plano de contenção para evitar a questão psicossocial, que é a saúde mental. Então, o que acontece? A flutuação ela pode ser hoje um diferencial de custo baixo, tá? Para que as empresas possam trabalhar melhor também a saúde mental dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E não só as empresas como o governo, como o Brasil num todo. Que, na verdade, é o maior ativo da própria empresa, são seus colaboradores. Exatamente. Né? Então, se tudo estiver funcionando adequadamente, né, assim, sem pensar em produzir mais, né, não pensando nisso, mas também nisso, né? Porque mexe com a produtividade. Claro, porque trabalhador afastado, né, é sinônimo de custos a mais para a empresa. Né? E eu imagino que... eu vi que você tem... que você já forneceu o Aquafloat para clubes de futebol. Né? E, assim, a gente pode até entender a prática, né, que assim, a importância disso na recuperação e até no equilíbrio mesmo emocional de um atleta, né, de um atleta ali cobrado num campeonato e tudo mais, que às vezes até o nervosismo faz com que um jogador perca um pênalti, né, numa Copa, né, numa grande competição, ele deixe de ter um desempenho como ele tem durante o ano, ele acaba, pelo nervosismo, tendo um mau desempenho. Mas eu vejo também que outras áreas também, né, que lidam com o estresse, né? Não só o esporte, né? Por exemplo, pilotos de avião, né? Sei lá, corredores, né? de Fórmula 1, de carro, né? Enfim. E várias, né? Eu acho que não tem categoria que não tenha a necessidade, né, Eu acho que não tem profissão. Não tem isso, eu profissão. Eu acho que não tem nicho de mercado hoje que não possa agregar flutuação para um tratamento. Desde um autismo. E existem estudos já sobre... Se você for levantar, eu vou colocar flutuação para o atleta de alto rendimento. Você tem estudo em cima disso. Para o autismo tem estudo em cima disso.
Para dependente químico, tem estudo em cima disso. Para o cara que trabalha no mercado financeiro, tem estudo em cima disso. Então, assim, pessoas normais, tem estudo em cima disso. Então, tudo hoje, o conteúdo científico hoje de estudos é muito grande. Criança, tá? pode fazer? Pode, mas desde que esteja acompanhado com o responsável. Sim, claro, porque... Por quê? Mas porque por conta do equipamento. Porque é menor de idade. Tá. Porque, assim, as pessoas falam assim, às vezes, eu não vou me afogar. Lília, mesmo que você queira se afogar dentro de uma cápsula de flutuação, você não vai conseguir. Porque a partir do momento que você deita de prancha, o seu corpo não vai afundar. O próprio sal Epsom contribui para isso, né? Para a flutuação, né? A quantidade de sal, ela não deixa você. O Mar Vermelho? Mar Morto. Mar Morto. É como o Mar Morto, entendeu? Só que com uma diferença de privação sensorial, silêncio, uma água transparente, enfim. Então, assim, hoje você pega no mundo esportivo, e aí eu não vou falar só do futebol, vou falar em qualquer modalidade esportiva, em geral, seja coletiva ou seja individual. A individual, às vezes, é pior, porque assim, o teu desempenho a tensão é maior, direto. Né? É você e você. É você com você. Então, né? você pega hoje, Michael Phelps é o maior medalhista olímpico que a gente já teve. Ele é adepto da flutuação. Então, não é só o corpo, é a mente do atleta em buscar resultados. Sim. Ele está focado naquilo que ele quer. Djokovic, maior campeão hoje da área de tênis. Tá? Você pega um Tom Brady com 40 e tantos anos, mudou de time, que nunca tinha sido campeão. O time tinha sido campeão há vários anos atrás, ou décadas atrás, levou o time ao Super Bowl. Stephen já Curry, em final de carreira. Já em final de carreira. Final de carreira dentro entre aspas, do mercado dele, entendeu? Onde sim. ele provou que ele pode foi o diferencial. Render mais. Aí, eu vou falar especialmente do Mirassol. O Mirassol foi um caso bacana que, no meio do ano passado, a gente levou uma cápsula para lá, e aí mérito do dirigente que teve essa visão, tá? Junto com a gente. O Mirassol era um time que estava em ascensão, mas, como todo time em ascensão, ou como todo mundo em ascensão, tem aquelas coisas, né? Será que vai dar? Será que não vai? Então, você tem muito isso. E você precisa trabalhar a parte motivacional, você precisa trabalhar foco, você precisa trabalhar a capacidade cognitiva, você precisa trabalhar o interior do atleta. Tá? E o Mirassol fez uma belíssima campanha na Série B, subiu para a Série A e... Onde ele está hoje? Ele está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, na frente de clubes tradicionalíssimos, tá? E voando. Tá? Mas é a cápsula de flutuação? Não só. É uma estrutura que o clube colocou à disposição do atleta. Isso eu ia te perguntar. O Mirassol, além da cápsula, ele está agregando alguma coisa? Sim. Coach, psicólogo, sei lá? Ele tem hoje uma parte médica muito eficiente. Ele tem recursos, além da cápsula, que trabalham a parte física do atleta, a recuperação do atleta, não só a partir da cápsula, mas em outros equipamentos. E uma estrutura belíssima, tá? E aquela coisa, né? Você entra num campeonato, numa competição, para não cair. E aí o Mirassol ele entrou com essa cabeça: eu não posso só cair para a Série B de novo. E aquela coisa que começa a tomar força. Então isso é interessante, porque a flutuação ela te traz uma concentração, ela te traz um foco no resultado que você quer. Entendeu? Coincidência ou não, a gente vendeu uma cápsula para um clube da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O clube, há uma semana atrás, acabou de subir para a 1ª divisão. É o Norte Sport Clube. Ano que vem ele vai estar disputando o Campeonato Mineiro, junto com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro. Então, assim, coincidências ou não, eu vejo que assim, é um conjunto de ações que fazem com que as pessoas melhorem. Tá? Primeiro, você precisa querer. E depois você precisa ter o tempo ali, a disponibilidade. Exatamente. Né? Então, e aí eu falo assim, você teve recentes casos aí daquela ginasta americana, a Simone Biles, que no meio da Olimpíada, da penúltima Olimpíada, ela falou, não consigo mais competir. Minha saúde mental famoso tá ruim. burnout, né? O burnout.
O Gabriel Medina, no meio da temporada do Circuito Mundial de Surf, o ano retrasado, ele abandonou o circuito. Por quê? Preciso cuidar da minha saúde mental. Você pega a Rebeca Andrade, depois da última Olimpíada agora, ela falou que precisou buscar ajuda, porque a saúde mental dela estava complicada. Agora, são atletas renomados de alta performance que deram a cara a tapa para falar, né? Para falar. Quantos atletas hoje, sejam de atividades coletivas ou atividades individuais, quantos se calaram? Quantos estão sofrendo? Quantos desistiram, né, por não aguentar, né, a pressão da... Quantos encerraram uma carreira ou estão com a carreira travada porque não consegue falar, porque não tem voz? Aí eu vou para o meio artístico. O Zé Neto agora, a questão de 6 meses atrás, ou 9 meses, uma coisa assim, ele parou a carreira dele momentaneamente por 3 meses para cuidar da saúde mental dele. Tá? O Wesley Safadão. Você pega o Whindersson Nunes agora, que tem uma questão... Isso, tem tá? já aquele... Então, assim, a flutuação, ela vem hoje para auxiliar, para ajudar esse pessoal. Sim. Entendeu? Não vem hoje... É o que eu falo. O trabalho que nós desenvolvemos hoje para terapia de flutuação vai ser consequência hoje de vender equipamento, enfim. Isso. Mas a preocupação nossa hoje é, no meio de um momento tão grave, tão sério, tá, que é a saúde mental, a gente buscar a tarja preta como forma de resolver problemas. E não é. Entendeu? E eu não estou aqui, Lília, para tirar... emprego tirar de psicólogo, a receita de ninguém. Né? Não, tanto é que é o seguinte, nós temos 2 casos de psicólogos que adquiriram uma cápsula nossa para fazer um trabalho paralelo com os seus pacientes. Olha, que isso bacana. Foi bem bacana e está dando resultado. E possivelmente, né, vai fazer um estudo, né, ali de caso. Exatamente. Também, né? E mais uma coisa para agregar. Exatamente. Né, Então, assim, você pega hoje profissionais do mercado financeiro, grandes empresários, aquele pessoal que vive hoje no mundo louco, aquela cobrança, resultado tem em qualquer lugar. Decisão, né? Tomada de decisão. Exatamente. Né? É importante. Né? Eu até tenho um caso interessante de um amigo meu que foi flutuar, e ele, no meio da flutuação, ele teve um insight. Ele saiu da cápsula, lavou lá a mão, porque você sai carregado de sal e água, lavou a mão, pegou o celular, anotou a ideia e o voltou. Insight que ele teve e voltou para a flutuação. Lá, que bacana. E é engraçado que realmente isso acontece. Porque tem até um vídeo do Stephen Curry na internet que fala sobre a flutuação. O Stephen Curry é uma lenda hoje do basquete norte-americano, da NBA. E ele entra na cápsula de flutuação e aí aparecem as bolas de basquete todas esparceradas na água. E a hora que ele deita na cápsula e dá uma respirada profunda, ele entra num estado de meditação. E as bolas entram em sinergia, tá? Como se fosse a mente dele. Já projetando o caminho, né? Exatamente. Então, assim, a flutuação ela tem esse dom de te trazer para uma tranquilidade. É um estado mental diferenciado. Né? Exatamente. Eu falo que você tem que desconectar para reconectar. Tá? E me diz uma coisa, com toda essa experiência, essa possibilidade, né, de flutuar quase todos os dias, né, você é adepto de outras terapias alternativas? Vamos chamar de terapia alternativa, não sei nem se é o nome correto, tá? Me perdoa se não. Mas, por exemplo, você é adepto de outras práticas como yoga, meditação, esse tipo de coisa ou não? Olha, Lilian, a casa de ferreiro espeto de pau, né? A flutuação eu faço, tá? E assim, todo mundo fala assim, eu não consigo parar. Eu também não consigo. E a flutuação, para mim, não funciona durante o dia. Eu preciso pegar um momento onde eu sei que ninguém vai me procurar mais.
Que você já mesmo passou desliga, o horário, né? eu consigo desligar. Então, às vezes, eu pego o meu domingo, Sei. eu vou lá para o spa, eu abro o spa, vou, flutuo e vou para casa, entendeu? Aham. Ou um dia à noite, mais tarde, fechou lá, tudo bem, 6, 7 da noite, eu vou lá, flutuo e vou para casa. Eu costumo, todo dia de manhã, ir para academia, tá? E aí a minha saúde mental também. Então, ao mesmo tempo que eu relaxo, eu preciso hoje ter uma atividade para gastar um pouquinho da energia que a gente tem, tá? Para baixar um pouco. Então, academia para mim de manhã, a flutuação pelo menos uma vez por semana. Não consigo muitas vezes. A minha meditação é dentro da cápsula. Mas ela já é, né, como se fosse uma cápsula de expressa, né, de meditação expressa, vamos chamar assim, A né? cápsula, ela tem um sistema de som onde você pode fazer uma meditação guiada. Entendi. Então, isso é bacana também, porque às vezes eu pego algum podcast, alguma coisa que eu quero ouvir no meu subconsciente e eu deixo tocando Entendi. esse podcast ali para como eu já estou acostumado, então uma coisa que você fala assim, mas você dormiu, você não vai sentir? Não. O meu cérebro está antenado no tá que ele lá, está né? ouvindo, entendeu? Ou seja, né, ela amplifica, né, Isso, o radar, o radar, né? a antena. E agora me diz uma coisa, vamos falar sobre o negócio Aquafloat, né? Como que está estruturado o modelo de negócio, né, da Aquafloat para empresas interessadas em adquirir as cápsulas? Lilian, Ou profissionais, né? sim, Enfim. hoje o que eu falo é o seguinte, a gente acaba vendendo uma consultoria do que um equipamento. Eu entrego um equipamento físico, mas o nosso foco hoje é mostrar, através do spa que a gente tem há 6 anos, que a flutuação é um negócio que deu certo no Brasil. Tá? Eu já tive pessoas que trouxeram a flutuação para o Brasil, que colocaram uma cápsula, tá? Para viver da flutuação. E ainda não é o momento de viver da flutuação. Isso sozinho não se basta, né? Então, hoje a gente tem um modelo de negócio onde a gente tem a cápsula, tem outras terapias, tem outros tratamentos que acabam complementam o negócio. Tá? Então, o que eu falo? Eu prefiro não vender uma cápsula hoje do que eu vender uma cápsula e a pessoa falar assim, putz, esse negócio não deu certo. Tá? É um negócio novo no Brasil. Eu falo que quem investir vai beber água limpa, já está bebendo água limpa e tem que aprender a mexer com isso. Não é simplesmente vou colocar uma cápsula. Não é McDonald's, entendeu? Isso que eu ia falar. Não é alugar uma salinha, colocar a cápsula e ficar sentado esperando entrar gente, né? Não é assim, né? Vender algo desconhecido hoje não é fácil. Só que é muito prazeroso você ver pessoas praticarem aquela terapia, vivenciarem aquilo e saírem melhor do que entraram. E replicar perceberem, isso. né? Isso é o importante, né? E replicar isso. Isso hoje é bacana, entendeu? Então, o que a gente coloca hoje como modelo de negócio, ou até para você colocar na sua casa. Exemplo hoje de aparelhos de ar-condicionado, que você, do seu carro, você vai lá, liga com o celular. Putz, a hora que eu chegar, eu quero aquela... Já tá, Você tem hoje um spa. Se você fala assim, eu quero comprar a cápsula para pôr na minha casa, é um spa que você vai ter na sua casa, tá? Onde a água está aquecida, a água está filtrada, tá? Você tem um som ambiente a hora que você quiser ligar, você tem uma cromoterapia para você trabalhar o seu íntimo ali. Então, assim, é um equipamento onde é um spa doméstico que você pode implantar na potencializar. sua casa. Tá? E um detalhe que a gente não falou, às vezes a pessoa fala assim, mas e a água? Eu ia perguntar a cada flutuação. Como é que troca essa água aí? Essa água não é trocada a cada flutuação, Lívia. Por quê? Isso não sou eu que reinventei a roda. Tá? O sal, né, que tem ali já. O sal já é um sanitizante natural, tá? Para qualquer tipo de micróbio e tal. Mas essa água, a cada flutuação que tem, ela é filtrada através de ozônio e de ultravioleta, que são os 2 mais eficientes sistemas de tratamento de água no mundo. Se você entrar na internet... Inclusive para piscina, né? Para piscina. Então, assim, se você for ter na sua casa,
menos problema que você vai ter. Mas como negócio, a gente tem essa dupla filtragem aonde não existe um caso hoje de problema de qualquer coisa, de pele, que a água tenha isso no mundo, tá? Não estou falando no meu espaço, estou falando no mundo. Isso, essa troca, essa filtragem, ela vai acontecendo enquanto é usada ou após cada uso? Engraçado é assim, após cada flutuação, a água é totalmente filtrada, tá? Feita Quantos asepsias. litros cabe numa cápsula? Geralmente são de 750 litros de água e 550 quilos de sal Epsom dentro ali. Nossa, então, uma densidade grande. Bastante. O sal tem que repor, assim, a cada... Quando você sai da cápsula, o seu corpo sai carregado de água e sal. Então, toda semana a gente faz uma medição do nível de sal que tem na água, para saber se eu vou repor água ou se eu vou repor sal. Entendi. Então, ele tem toda uma salinidade ali que tem que ser medida. Tá? E a gente também mede a questão da pureza da água. Então, assim, não tem... Eu estou há 6 anos nesse mercado... Medir hoje a impureza da água é chover no molhado. Isso eu falo para você com toda certeza que não tem problema a água hoje. E me diz, quais são os próximos passos da Aquafloat? Você tem planos de expansão para o Brasil, para fora? Como é que... Lilian, nós já vendemos para todo o Brasil hoje. Nós temos cápsulas hoje do sul do país até o norte do país, no Acre. Tá? A gente está hoje num processo de expansão para a América Latina. Tá? Eu falo assim, a gente até semana passada recebeu uma consulta para vender cápsula, não só para os Estados Unidos, como também para o Reino Unido. E onde eu falei o seguinte, vale a pena, porque assim, lá tem fornecedores de cápsula nos Estados Unidos e o Reino Unido também. Então, às vezes vai ficar mais caro. E aí você tem uma questão de taxação agora do governo americano e tal. Está tudo muito esquisito. Né? Então, assim, é aquilo que eu falei, vender por vender, e aí você tem toda uma assistência técnica lá fora. Então, eu falo assim, de 3 anos para cá, quando a gente montou o Aquafloat, nenhuma cápsula mais foi importada. Vocês estão suprindo o mercado interno. Nacional. Entendi. E assim, vender para fora, por exemplo, a gente tem hoje a questão da América Latina, a gente tem uma questão hoje de Espanha, Portugal, que são países que não têm tanta flutuação em demanda, que a gente também está olhando esse mercado. Então, assim, eu acho que a gente tem tanto mercado brasileiro ainda para ser explorado, e a gente tem total condições hoje. Tá? O nosso produto hoje é um produto de baixo custo. Para você ter uma ideia, uma flutuação hoje, dentro de um negócio com tudo, mão de obra, energia elétrica, ela custa em média R$15. É muito baixo hoje o custo de uma flutuação, com funcionário, com tudo. Que negócio hoje, ou que você vai ter um custo baixo desse? Entendeu? Custo por hora. Não, custo por hora de flutuação. Tá. De uma flutuação de 1 hora. Custa R$15. Então, isso é muito baixo hoje em relação a uma massagem, em relação a uma... E nenhum procedimento, a flutuação não vai substituir nenhum procedimento, nenhuma profissão, nada. Sim, isso está claro. Que fique claro para quem está nos ouvindo que não é essa a intenção. É um complemento. É um complemento hoje. Isso. Eu falo o seguinte, uma psicóloga, quantos pacientes ela consegue atender por hora? 1. Ela só é uma. Se ela coloca uma cápsula, ela consegue dividir o tempo dela hoje. E ela pode ter muito mais eficiência nos seus tratamentos. Tá? Um spa, a mesma coisa. Um hotel. A gente falou aqui do pessoal de piloto, comissária, da parte aérea. Você tem hoje uma questão de jet lag hoje, desse pessoal que faz voos longos. Quando você faz a flutuação, tá? Você perde esse jet lag. Esse jet lag ele é engolido pela flutuação. Que bacana. Ele é absorvido pela flutuação. Então, assim, colocar uma cápsula ou várias cápsulas dentro hoje de uma companhia aérea é super benéfico hoje para esse tipo de funcionário. Uma coisa inovadora, mas vai fazer total diferença, total diferença. sentido. Sim. E existem estudos científicos de jet lag
também. Sim, sim. Entendeu? Até para os próprios pilotos, né, que Exatamente. fazem essa travessia, né, para lá e para cá, né? Exatamente. Christian, nosso programa está chegando ao fim, Pena. mas assim foi muito bacana. Eu vou lá experimentar essa flutuação. Depois eu conto para vocês nas minhas redes, viu? Vamos cobrar essa ida sua lá. Vamos lá, me diz uma coisa: que conselho você deixaria para outros empreendedores brasileiros que queiram inovar, né, com o propósito e impacto real, como o que vocês fazem com o Aquafloat? Eu não digo só com a Aquafloat, com Fácia também, tá, Lilian? Porque, assim, quando a gente resolveu... Quando eu montei a escola, vendi para um grande grupo educacional, quando eu e minha esposa montamos o Fácia, montamos depois o Aquafloat, o que a gente tem na mente hoje? Diferenciação. O mercado hoje ele precisa de coisas novas, ele precisa hoje se diferenciar para você ter sucesso. Sair do lugar comum, né? Eu falo que é pensar fora da caixa. Isso. É pensar diferente. Eu digo que é o marketing de diferenciação. Sim. E eu tenho muito aquilo. O que eu quero para mim, por que eu não posso fazer para os outros? O que eu quero viver, o que eu quero propiciar, entendeu? A gente, às vezes, vê muita coisa fora do Brasil que a gente fala assim, puta, por que não tem isso lá? E quando a gente vai montar aqui, a gente monta qualquer coisa. Uhum. E não é assim. Uhum. A gente fala assim, o mercado está difícil? Tá. Investir no Brasil está difícil? Tá. A gente está fazendo uma expansão agora no spa e as pessoas acham que a gente é louca. Tá? No meio da pandemia, eu aumentei a capacidade do spa. Tá? Nós aumentamos uma capacidade do spa, onde as pessoas falaram assim, você tem certeza que vocês vão fazer isso? Vamos. Por quê? Porque a gente acredita no negócio. Uhum. Tá? E a gente mexe hoje com saúde, com vida, sim, com longevidade. E é o que as pessoas buscam. Agora, as pessoas precisam entender, tá, o que elas podem ganhar de benefício. E eu acho que o que seja uma pequena minoria e a gente poder passar isso para frente, a gente poder transparecer todo essa busca hoje incessante por saúde, por longevidade, num momento tão que a gente só fala em ódio, em tão desamor, caótico, tão né? caótico, entendeu? É briga, é política. Uhum. E o Brasil sempre foi isso. Eu sempre falo assim, a gente é brasileiro, a gente nunca desiste. Tá? Por que tudo dá certo às vezes? Porque a gente é persistente. Sim. É resiliência. É um país de empreendedores, né? Exatamente. Mas eu acho que você tem um fator assim que agrega mais a sua trajetória de empreendedor, que você vem da educação. Eu acho que a educação ela dá um sentido maior para a vida quando a gente se compromete a ensinar, né? Isso aí é um diferencial, viu? Mas eu vou te contar um segredo. Eu não sou professor, Mas eu não sou da área pedagógica. Não tem problema, mas você trabalhava com o negócio da educação, né? É isso que eu falo assim. Eu acho que às vezes eu falo assim, por que os meus negócios deram certo? E aí o que eu entendo é o seguinte, porque eu não sou da área. Uhum. Tá? Porque você tem uma questão idealismo e realismo. Tá? Eu quero ter o melhor negócio, mas eu preciso saber como paga isso. Uhum. Então é o realismo, é uma junção das duas coisas. Tem que ter é um equilíbrio. Tem que ter o ganha-ganha, né? É um equilíbrio. Então, quando eu era da área de educação, eu visitei N escolas. Pois é. E aquela escola que eu ia, que não tinha nenhuma pintura na parede. O cara tinha aquela escola há 50 anos, ele nunca pintou uma parede. Uhum. Eu, em 10 anos que eu tinha uma escola, eu construí um prédio de 3.000 metros quadrados, num terreno alugado, tá? Onde eu tinha 30 salas de aula, eu tinha 10 laboratórios técnicos. Então, assim, no momento que não tinha AD, era presencial, tá? E no mercado de curso técnico. Mas você ofereceu uma coisa que você viu que não tinha, né? Exatamente. É essa visão, né? O que faria a pessoa ir na minha escola e não ir num concorrente renomado? Exato. Entendeu? A estrutura, o comprometimento em fazer uma melhor educação para ele. Uhum. E hoje é o que eu tenho hoje dentro do meu espaço. Exato. Tá? Dentro do espaço que a gente propicia hoje para o público.
A gente tem uma piscina lá de 120 mil litros de água, totalmente acessível, não é adaptada, hein? É acessível, aquecida, 32 graus, própria para fisioterapia aquática, não é para hidroginástica, entendeu? Porque tem uma diferença muito grande. Muito grande. Então, assim, é a preocupação em você entregar aquilo que a pessoa precisa. Necessita. E fazer melhor, né? Porque fazer igual não adianta, Exatamente. né? Então, aí foi onde a gente falou. O resultado é consequência do que a gente quer entregar. O ganho é consequência de toda essa trajetória. Exatamente. Né? Então, mas é bacana, parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Espero que você aí que está nos assistindo vá conhecer a Fáscia. Vai aparecer aqui as redes sociais tanto, da Fáscia, da Aquafloat. Vai lá, vai adquirir esse plano por R$400, não é isso? 4 sessões de flutuação por R$400 para conhecer. Para conhecer. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida, vai mudar o seu hoje e vai começar a investir mais em você. Porque o importante é isso. Está pensando em longevidade, você tem que investir agora, né? Então, agora é a hora, tá bom? Christian, obrigada de novo pela sua presença e sucesso para a Aquafloat e para a Fáscia. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre essa terapia e que a gente possa ter aí pessoas se cuidando mais, tá? Sim. E eu vou esperar você lá para fazer Eu vou lá, com certeza. Eu sou muito entusiasta da longevidade. Não sou praticante, mas sou entusiasta. Começa a praticar. Então, é uma questão cultural mesmo, né? É isso aí. Pessoal, e a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá.